caminho, a casa do lar de Deus, eu eternal vestuário, no céu não jamais sofrer. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Havia bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei na minha cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de toda a cidade, a Deus é sempre louvado. No céu tenho muitas saudades, nas glórias do lar de Deus. Oh, que bom vou ter quando meu Senhor operar grandes feitos. O céu é banido, em Deus não onde passar. O mundo jamais não existe, o amor. Glórias. Glórias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre esta terra, porque nós estamos precisando dessa paz, mas não a paz como o mundo a dá, porque essa paz ela só será acontecida no coração quando você firma em alguma coisa. A paz deste mundo é passageira. Um dia, tudo isso vai acabar. Como diz o escritor de Eclesiastes, os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós sabemos que vamos partir dessa terra e não vamos levar nada daqui. Estamos investidos neste mundo, sabendo que a nossa partida é breve, ainda que nós vivamos 100 anos, 200 anos, mas vamos partir. E o maior erro do ser humano é que você já nasce e você já cresce nesse ensinamento de que você tem que investir neste mundo. Aí você trabalha, vira escravo de empresas, prospera, junta, economiza, compra casas, carros. O foco é só nessa terra, só uma vida terrena. Mas você sabe, e Paulo fala que nada trouxemos para este mundo e manifesta
Se o reino não fosse deste mundo, eu pediria para que eu seja guardado e protegido dessa potestade. Então, se Cristo fala que o reino dele não é daqui, por que as pessoas estão investindo neste mundo? Você vê até essas empresas evangélicas investindo nessa terra, preocupado com este mundo, mas não sabe você que você vai partir daqui? Como diz aquele rico que chegou até Cristo: Senhor, pede meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus falou assim: quem mandou vocês colocar eu como juiz, como repartidor de vocês? Cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste no bem que possui. E Jesus foi e contou uma parábola para ele e disse: um certo homem razoável consigo no teu coração, dizendo: nossa, eu tenho muito medo, mas o meu celeiro é pequeno. Eu vou fazer o seguinte: vou derrubar meu celeiro, vou construir maiores, e vou ajuntar bastante alimento, bastante mantimento, e vou dizer para minha alma: folga minha alma, goza dessa vida, tem muito mantimento para a vida, para muito tempo. E Jesus disse: mas o Senhor, Deus vai dizer naquele dia: louco, esta noite pedirão tua alma. Para quem será? Para quem está preparado? Assim são todos aqueles que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. A maior riqueza que nós devemos investir, a maior riqueza que nós devemos buscar é o reino dos céus. O maior milagre já acontecido nessa terra não é ressuscitar o morto, ele vai morrer de novo. Não é curar o aleijado, ele pode ser aleijado de novo. Não é curar o cego, ele pode ficar cego de novo. O maior milagre já existente nessa terra é se converter, abandonar os seus pecados, arrepender dos seus pecados, porque aí você não morre mais. Esse é o maior milagre. Porque aí você vai estar investido na vida celestial, na vida eterna. Por isso que Cristo deu o conselho para aquele seu discípulo: não ajuntei tesouro na terra, aonde a traça vai corroer, onde o ladrão vai roubar. Por isso que esses mercenários andam com segurança, porque sabem que o ladrão vai roubar. Antes ajuntei tesouro nos céus, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói e aonde a ferrugem não consome. Por isso que Cristo disse: vendei tudo o que tens, dá esmola. Vendei tudo o que tens, dá esmolas, e tereis o tesouro nos céus. Eu quero ver qual o ladrão que vai pegar essa coroa se você investir nos céus. Eu quero ver qual é o Satanás que vai tomar a vida eterna se você crer no Senhor Jesus Cristo e guardar teus mandamentos. Por isso que nós não devemos confiar em homem nenhum. Por isso que nós não devemos confiar em religião nenhuma. Cristo não criou religião. Cristo não criou nenhum sistema que prega um evangelho que coloca a pessoa neste mundo. Por que será que esse povo ama este mundo? Por que será que os mercenários de hoje só falam do mundo? Porque João, lá na sua primeira carta lá em 4:1, ele fala, em 4 ele fala: são do mundo, falam do mundo, por isso que o mundo os ouve. Era dos nossos, saiu de nós, mas não permaneceu. O amor ao dinheiro, Paulo vai falar, que é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males está no amor ao dinheiro. Salomão disse que aquele que ama o dinheiro nunca se farta do dinheiro. Eclesiastes 5:10. Aquele que ama a renda nunca se farta da abundância.
sempre quer ter mais. Por isso que de todos os evangelhos, sejam os vossos costumes sem avareza. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que você tendes. Você não está comendo? Não está vestido? Por que anda ansioso pelo que haver de comer ou beber? Ou vestir? Não é assim que o Senhor fala para os apóstolos? O Senhor não sustenta os passarinhos? Você vê algum passarinho trabalhando? Você vê algum passarinho teceleiro? E eles morrem de fome? Não. Os passarinhos podem morrer de qualquer coisa, menos de fome. Porque o Senhor sustenta todos. Foi assim que o Senhor falou para os apóstolos. E o Senhor não vai sustentar a voz? Será que os passarinhos são mais importantes do que a voz? Será que os animais que não morrem de fome são mais importantes do que nós, que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, para adorar, glorificar teu nome aqui na terra? Abandonaram a simplicidade do Evangelho. Abandonaram o amor que tinha pelo Evangelho. O amor esfriou. Deixaram de pegar a essência, a pureza do Evangelho, que transforma vidas, para pegar essa dominação do dinheiro desse mundo. Por isso que Isaías 56 já fala, e esses cães não se fartam, são ladrões, que assolam as ovelhas, atraem as ovelhas após si, seduzem esse evangelho maldito. Não tem transformação de vida. O Brasil é o país que mais tem denominação do planeta Terra, mas é um dos países mais corruptos, não tem mudança nenhuma. O problema não é abrir empresa evangélica, o problema é pregar o evangelho, é pregar a doutrina verdadeira que não está sendo pregada. Você pode sair de uma região para outra, mas o reino vai continuar. Você pode mudar de religião, mas a estratégia de arrancar seu dinheiro é o mesmo. Não vai mudar. Por isso que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade do Espírito para adorar a Deus é Espírito de liberdade. E não liberdade da carne. Como que esse povo vai se converter se o sistema religioso, o evangélico, seja ele qual for, alimenta a carne? E se na carne você não pode agradar a Deus? Todo aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Porque os desejos da carne passam. Essa cobiça dessa vida passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que não tem nada a ver com a vontade carnal, permanece para sempre. Temos que examinar nós mesmos. Temos que ter a Escritura como base do nosso estilo de vida. Temos que ter a Escritura como a base da nossa maneira de viver. Foi para isso que houve morte, foi para isso que houve derramamento de sangue, para chegar até você a Escritura Sagrada, para te ensinar, redarguir e corrigir o caminho que você deve andar. E permanecer firme até a morte, se preciso for, com essa fé genuína em Cristo Jesus. Mas o povo deixaram a Escritura lá no guarda-roupa, deixaram lá nas gavetas, ou no Salmos 91, para chegar lá e ouvir do mercenário doutrinas e preceitos de demônio. Mas não é de se duvidar, porque Paulo já pregava esse evangelho. Os profetas já pregaram esse evangelho há muito tempo.
que muitos iam abandonar a fé, muitos iam apostatar da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, você tem certeza que isso vai acontecer. Mas muitos abandonaram, dando ouvidos a espíritos enganadores. Você sabe o que é espíritos enganadores? Mas que se tornou doutrinas de demônio. Por isso que o Senhor fala, lá em Deuteronômio 4, ele fala: não acrescenta nada à minha palavra e não diminuireis nada. Salomão, Provérbios 30, não acrescenta nada às tuas palavras para que não seja achado como mentirosos. Apocalipse 22, aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas desse livro. Aquele que tirar, o seu nome será tirado do livro da vida. Só para você entender que o evangelho que é pregado, que Cristo não pregou, é doutrina de demônio, é evangelho de demônio. Cristo não pregou o evangelho de prosperidade. Cristo não pregou esse evangelho de oba-oba. Vem para cá que você vai ser feliz. Pelo contrário, sereis caluniados, sereis presos, sereis até mortos por causa do meu nome, sereis odiados por todas as nações. Que evangelho que é esse que está sendo pregado, que esses homens estão recebendo aplausos? Que não salva ninguém? O evangelho que salva é o evangelho do arrependimento. O Senhor mandou Gideão escolher homens valentes para lutar contra os midianitas. Gideão juntou 32.000 pessoas. O Senhor falou: está muito. Gideão falou: os covardes e os medrosos podem acelerar. Só de uma vez, só da pancada foi 10.000 embora. 22.000 ficou. O Senhor falou: está muito. E o Senhor falou: leva todos para beber água. Aquele que levar água à boca, esse vai ficar com você. Só ficou 300 pessoas. Isso é evangelho. O evangelho peneira. O evangelho, ele passa o fogo para ser purificado. Como o Senhor fala através do ministério de Zacarias, que ele purificará uma terça parte da terra, vai passar pelo fogo e será purificado como a prata. Não adianta você falar: eu creio no Senhor. Você vai ser provado. Eu amo o Senhor. Você vai ser provado pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de viver, se você ama Ele ou não. E no dia que você for provado, não murmureis, viu? Como aquele povo que está lá no deserto e pereceram. Por isso que o evangelho não tem nada a ver com dinheiro. Tire da sua cabeça. Cristo fala para aqueles discípulos: quando vocês for pregar o evangelho, vocês expulsam demônios, cura os doentes, limpai os leprosos, de graça recebestes, de graça dais. Isso é evangelho. Não possuais ouro e nem prata. Não é para possuir, não é para vocês ter riquezas. E na casa que vocês entrarem, comei tudo que colocarem no teu prato, porque digno é o preço do seu alimento, digno é o preço do seu salário. O quê? Comida. Os mercenários usam isso, que digno é o preço do seu alimento, e receberam salários gordos, salários grandes. Mercenário andando de carrão para cima e para baixo, e a ovelha pobre. Bem feito. Bem feito, porque o Senhor deixou a Escritura para você seguir através da Escritura, não foi através de mercenário.
É por isso que Goiânia está nessa desgraça. Olha os pastores dessa Goiânia. Olha os pastores que guiam Goiânia. É de Macedo. Olha a desgraça que está em Goiânia. Olha os mercenários que dirigem essa Goiânia. Valdemiro Santiago. Tudo ladrão. Usando a escritura para dizer que a pessoa tem que dar dízimo, e a pessoa dando 10% do salário e fala que está dando dízimo. Aonde é que o Senhor cobrou isso? Aonde é que os profetas cobrou isso? Onde é que os apóstolos cobrou isso? Onde é que os apóstolos mandou construir algum templo? Onde é que os apóstolos mandou construir alguma gaiola para prender o povo? Ignorantes, povo ignorantes. Conhece todos os livros que são editados, todos os livros que são vendidos nas prateleiras, conhece, mas não conhece a escritura. Conhece os livros para investir nessa vida, mas não conhece a escritura que é para investir na vida eterna. Por isso que são escravos de homens. Por isso que vai morrer escravo de homens. Porque o Senhor não chamou nós para ser escravo de homens. O Senhor chamou nós para ser filhos e filhas. Dessa promessa ninguém toma posse. Paulo fala: cuidado com os falsos obreiros, cuidado com esses cães. Que ninguém vos engane. Porque foste comprado, você já foi comprado. Não precisa fazer parte de um sistema evangélico, católico ou espírita para você ser comprado. Você já foi comprado. Será que isso não entra na cabeça desse povo? Já foi pago o resgate por você, por mim. Agora é só reconhecer que houve um sacrifício por você e por mim. É só você compreender que, além de Ele te resgatar, além de Ele te comprar com sangue, não foi com ouro. Não adianta você dar 10% para mercenário, achando que está dando para Deus, que você não vai comprar Deus. O que agrada a Deus é o coração quebrantado. Quer fazer para Deus? Faz para o necessitado. Você quer tirar 10% do seu salário, em vez de você dar para o mercenário, dá para um mendigo, dá para o necessário, dá para um faminto, compra roupa, veste ele. Só que para dar para essas empresas evangélicas é melhor, né? Porque a promessa é maior, não é? Você pega 10% do seu salário, dá para os mercenários falam: agora você vai ser abençoado mais. E você empurrando o dinheiro deles. Pedro fala que não foi com ouro e nem com prata, corretivo que nós fomos comprados. E não vai ser com ouro e com prata, corretivo que você vai comprar a sua salvação. Por isso que tem que sair desse engano, sair dessa cegueira, desse sono profundo. Uma geração que está morta, uma geração que não desperta para o avivamento, uma geração que nunca buscou Jesus Cristo, sempre fez parte de religião, mas nunca foi convertido. Faz oração só em base de interesse. Só quer saber dessa vida terrena. Ó Senhor, se o Senhor me dá, por exemplo, um salário melhor, eu vou ter intimidade até. O que é que Deus tem a ver com isso? Ah, Senhor, se o Senhor me dá um salário maior, eu vou dar 10% do meu salário para de Macedo. O que é que Deus tem a ver com isso? Por isso que Cristo fala: cego guiando cego, todos vão cair no buraco. Sabe o que está falando? Falso profeta guia falso crente. O castigo do falso crente é falso profeta neles.
Por isso que o Senhor fala, por vocês não querem me conhecer, vocês não querem me conhecer? O Criador que está falando, por vocês não querem me conhecer, eu também não te conhecerei, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Não quer conhecer Deus? Deus também não quer que você adore Ele. Como é que você vai adorar algo que você não conhece? Não sabe quem é o Filho de Deus que se manifestou aqui? A palavra do Pai manifestou aqui, por exemplo, na terra, em carne, para tirar nós dessa cegueira, e não conhece o Filho de Deus? Mas Cristo disse, mas nós temos bom ânimo, sabe por quê? Porque Cristo disse, todos serão ensinados por Deus. Todos, quando eu falo todos, é filhos, não escravo. Escravo é enganado por homens. Você é escravo, você vai trabalhar e vai dar dinheiro a vida todinha para o sistema religioso. E para sustentar essa máfia. Para sustentar esses bandidos da fé. Esses mercenários, eles estão imitando quem? Quem foi rico na palavra do Senhor? Quem foi rico? Algum apóstolo foi rico? Algum profeta foi rico? Esse mercenário está imitando quem? Cristo foi rico? Sabe o que ele está imitando? Satanás. Porque Satanás falou para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te darei todo esse reino da terra, toda essa glória é meu, eu dou a quem eu quero, foi me dado. Esses mercenários estão prostrados diante do diabo, estão adorando Satanás, não estão adorando Deus, porque adorar Deus, você não tem nada desse mundo. Tiago fala, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabem que a amizade desse mundo é inimizade contra Deus. Por isso que cada geração que passa é apagado a palavra do Senhor, é pregado doutrinas que não tem nada a ver com o Criador. Será que você não percebeu que os profetas não tiveram vida nessa terra? Os apóstolos não tiveram vida nessa terra? Cristo não teve vida nessa terra, porque Cristo fala que até as aves do céu tinham seus rios, até os animais dessa terra tinham suas moradas, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E você teve morado nesse mundo, e você buscou as coisas desse mundo, e você acha que você vai receber vida eterna, vai receber a casa celestial? Cristo não veio aqui para te dar a vida nessa terra, Ele veio para tirar você daqui, Ele veio para resgatar você daqui. Será que você não percebeu que isso aqui é uma prisão? Será que você não percebeu que o seu espírito, que agora Deus em espírito de verdade, está preso nessa carne, e que essa carne está prevalecendo, e que vai perecer junto com o diabo? Você está achando que Deus criou você para quê? Para você ficar andando para cima e para baixo, parecendo um andarilho, sem fazer nada, sem buscar nada, sem entender nada, sem alimentar o pão vivo que é a palavra? Será que você pensa que Deus criou você assim, do nada, para nada? Para você ser simplesmente um inútil pela terra? Não foi. O Criador criou você para que você fosse o templo, fosse a morada de Deus vivo. Por isso que Paulo fala que Deus não habita em templo feito por homem. Se você está indo nos templos buscar Deus, você está indo buscar o Deus desse século. Porque o Deus que fez o céu e a terra, Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 17.
Versículo 24. E nem tampouco é servido por mão de homens. Você está achando que você serve Deus, tem 10% é de macedo? Você acha que você serve Deus com 10% para Silas Malafaia? Toda essa migalha para mercenário? Que segredo espiritual que esse povo está vivendo, meu Jesus. O povo que dá dinheiro para rico. Cristo lá em Mateus 25, ele fala na primeira pessoa: tive fome e desse-me de comer, vinde pedido do meu Pai. Tive fome e desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, tive nu, desse-me de vestir. Tive preso, fosse ver-me, tive doente, fosse visitar-me, tive estrangeiro, me hospedastes. Aí as pessoas acham que dão dinheiro para os mercenários, está vestindo Cristo, está alimentando Cristo. Você está alimentando um sistema corrupto, um sistema mafioso, um sistema que não é de Cristo. É o menor preço do Brasil. Será que você não percebeu que o sistema religioso e que a política é um sistema parecido, é um sistema mafioso? Que só quer o seu dinheiro? Esse povo não está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com o seu salário. Por isso que prega esse evangelho de prosperidade. Não é para te enriquecer, é para enriquecer eles. Porque esses homens, quando eles precisam, eles pedem você. Mas quando você precisa, manda vocês orarem. Filho da serpente, raça de víbora, raça de cobras. Até quando vai ficar enganando o povo de Deus? Até quando vai viver nessa injustiça? Tirar do órfão, tirar da viúva, tirar do estrangeiro, tirar do necessitado, para vocês andarem em mordomia, andar em luxúria, em casas e condomínios fechados. Até quando suas cobras? Esse povo, eles são ricos através da ignorância. É por isso que esse povo não dá a vida para vocês. Porque eles dão esse jornalzinho para vocês continuar com essa avareza, continuar com essa ganância de criar as coisas deste mundo. Kit mergulho, vem óculos e pé de pato, só R$ 39,99. Olha o que Tiago fala da riqueza. Por apenas R$ 49,99. Vem dormindo para sua casa. As melhores férias para os seus filhos. Olha, esse aqui o seu pastor não vai pregar para você, não. Pode ter a sua cabeça. Pois agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias. Vai. Riqueza agora é miséria, é? Saberão que sobre vós hão de vir, as vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas por de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entenderás-te para os últimos dias? Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os seus clamores, os que ceifaram, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, vós deleitastes e servaste os vossos corações, como no dia de matança, condenaste e mataste os justos, eles não vos resistiu. Adianta ser rico e avarento?
Adianta prosperar e ser um miserável, porque o maior miserável não é aquele mendigo que está lá mendigando o pão, não. O miserável é aquele que tem e não divide. Por isso que isso fala, qual é difícil o rico entrar no reino dos céus. Você sabe por que é difícil? Porque o rico é avarento, miserável, só pensa na sua vida, só pensa na sua família. Por isso que esses mercenários que usam a escritura para enganar o povo, que são ricos, não vai dividir com você, pelo contrário, vai tirar de você seu couro, vai tirar de você sua carne, vai tirar de você a tua pele, para você aprender que Deus ele nos fez para ser livre e não escravo. Por isso que Paulo fala, não façais escravo de homens. Por isso que Paulo fala, glorifica a Deus no seu corpo e no seu espírito, aos quais pertence a Deus. Olha para você ver o quanto nosso Deus é maravilhoso. A sua palavra foi encarnada na pessoa de Yeshua, para nos dar entendimento, para que possamos andar nessa terra como servo do Deus vivo. Ele manifestou a tua palavra para tirar você do engano, para tirar você dessa ignorância, para você não ser escravo de homens, escravo de sistema, para você ter a liberdade de você receber o seu salário e ajudar quem você quiser de acordo com o teu coração. Não é por necessidade, é por amor, porque Deus ama aquele que está com alegria. Não é para mercenário, não é para rico, é para pobre, é para quem está precisando. Aí você pega o seu salário suado, aí você pega o seu salário que você trabalhou o mês inteiro, pega do bruto ainda, que os mercenários não te ensinam, vai lá e dá 10%, 200, 500 reais, R$1.000 pro mercenário, e o mercenário já é rico. E prato de porcelana por apenas R$7,99. Por isso que Cristo fala, através dos profetas, dos apóstolos, que Deus escolheu os pobres deste mundo para ser rico na fé. Mas você não quer ser rico na fé, não. Você quer ser rico deste mundo. Você investe nessa terra. Hoje, os pobres são mais avarentos que os ricos. Invejosos, cobiçosos. Inveja a riqueza do rico, inveja os manjares dos ricos. É tão avarento quanto o rico. Porque o Senhor te deu a maior riqueza dessa terra, ser rico na fé. Você quer? Não. Você não quer ser rico na fé. Você não quer receber galardão celestial. Você quer receber essa recompensa terrena. Por você querer essa recompensa terrena, por você não querer conhecer Deus, por você rejeitar Deus, mercenário em vocês. Por isso que nós não defendemos sistema religioso, porque já se corromperam. Nós estamos aqui para pegar placa de instituição, porque na igreja do Senhor, que Cristo identificou através dos apóstolos, não tem placa, ela não tem CNPJ, porque ela não pagava salário para ninguém e também não recebia dinheiro de ninguém. Porque as coletas que aqueles homens recebiam, que os apóstolos recebiam, que Cristo recebia, era para os pobres e não para eles mesmos. Aí os mercenários chegam de carrão. Ei, chegou aqui uma ceia, aí começa aquela aplauso, aquele povo adorando o filho do diabo. O povo adorando o falso profeta. O povo se prostrando, beijando as mãos de homens ímpios, homens corruptos, ladrões. Só R$19,99. Rede de descanso.
O que esses homens levantavam para esse sistema corrompido se crescer mais ainda tem a ver com a lista de 1 Timóteo 3? Vamos ver se o seu bispo passa nessa lista? Porque o Senhor deixou a lista. Para 3 pessoas de R$150 por apenas R$79,99. É o menor preço do Brasil. No encomendo buscar sua barraca de camping. Olha, por apenas R$79,99 aqui na tua casa. E ainda tem mais. Convém, pois. 34 litros. É de Macedo, é bispo, né? É bispo, é de Macedo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. É de Macedo, não é. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto. É de Macedo, não é honesto. Hospitaleiro, é de Macedo, não te hospeda na casa dele. Pode esquecer isso, tira sua cabeça. Ele nem te conhece. Não vai fazer você entrar na casa dele, nunca. Apto para ensinar, é de Macedo, ensina doutrina de demônio. Não dá Davi, é de Macedo, um beberrão. Não cobições tal e ganância. Só que eu precisava ler só essa passagem aqui. Mas eu não encaixe nenhuma. Não cobições tal e ganância. É o homem mais cobiçoso. É o homem mais ganancioso. Conhecido como pastor dessa nação. Moderado, não contencioso, não avarento, é o mais avarento. Que governa bem sua própria casa, desgovernar na casa dele. Tem seus filhos em sugestão e modéstia, nenhum deles é sujeito aí de Macedo. E essa lista aqui também serve para o Valdemiro Santiago, serve também para o Senhor de Malafaia, serve para todos os líderes religiosos. Serve para a Luísio Silva também. Você quer ver seus pastores virar ateu na hora? Você quer ver? Pastor, vamos fazer o que Jesus Cristo mandou? Os ricos, vamos dizer. Vamos vender tudo que nós temos, vamos vender pintar para os pobres? Virar ateu na hora, nem conhece Jesus mais. Faz um teste, fala para o seu padre, fala para o seu pastor, fala para o de Macedo. Fala para o Valdemiro Santiago, vamos cumprir o que Jesus Cristo falou lá em Marcos 10. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí você vai ver, na prática, o quanto esses homens são ateus, eles não acreditam em Deus, eles acreditam no diabo. Porque se eles acreditassem em Deus, primeiro que eles não tinham juntado, porque Cristo fala, não ajuntei tesouro na terra, Mateus 6,19. E se eles ajuntassem, eles iam cumprir Mateus 19 e também Marcos 10. Agora, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você agora vem e me segue. Será que ele vai fazer isso? Nós não segue Jesus. Então quem que segue? Porque para seguir Jesus, tem que vender tudo. Para seguir Jesus, não pode juntar o tesouro na terra, porque onde tiver o teu tesouro, vai ter do coração, velho. Faz um teste. Qual a igreja que você frequenta? Deus é amor? Fala para eles vender tudo e dá para os pobres. Faz um teste, só um teste. Eles não vão vender mesmo, não. Mas faz um teste. A Deus é amor está brigando para dividir a herança. São outros cães gulosos. E o povo acredita que foi levantado por Deus. Só se for para juízo. Só se for para juiz dessa nação. Você acha justiça nisso? Esses mercenários enriquecendo e os pobres cada vez mais empobrecendo? Você acha justiça nisso? Pegar 10% de uma viúva, de uma aposentada? É isso que você acha que é justiça? Porque Paulo fala que o verdadeiro amor não pode com a injustiça. Faz um teste. Faz outro teste. Vamos supor que você ficou
dentro desses convites de ladrões? Qual que você ficou na Universal, ou na Mundial, ou na Deus e Amor, ou na Católica, mais ou menos 20 anos, ou qual que você gastou ali uns 200 mil reais? 200 mil reais de salário para eles. E se você for calcular 20 anos gastando, dando dízimo, oferta do mal, quanto você deu 200 mil reais? Agora vai lá e pega uma cesta básica. Só uma. Porque você deu 200 mil reais para ele durante 20 anos. Você deveria ter uma cesta básica merecendo, não era? Vai lá. Se você não leva um cacete lá do segurança deles. Tem uma irmã que ficou 35 anos na Deus e Amor. Quando ela conheceu a verdade, o povo não aceitou mais ela lá. Os cálculos que nós fizemos, quanto ela gastou durante a sua permanência naquela igreja, ela gastou mais ou menos 200 mil reais. Agora, fala para ela ir lá buscar só uma cesta básica. Não, fala para ela ir lá buscar 100 reais. 25 reais. Eles não vão dar. E sabe por que eles não vão dar? Porque vocês estão pensando que isso é de Deus, mas não é. Vocês estão enganados. Vocês estão ensinados errados. O tempo todo vocês estão ensinados errado. Que Cristo está em denominação, que Cristo está em religião. Não, tá não. A religião matou Cristo. 6 meses sem juros. Que Cristo habita no meio desses convites. Não, meu amado, não. Cristo pegava de fora. Cristo andava naquela multidão. Cristo comia nas casas. Cristo comia nas praças. Cristo abraçava os mendigos. Cristo abraçava os leprosos. Cristo andava com a multidão, para cima e para baixo. Comia na casa do irmão. Comia na casa de outro irmão. Comia na casa do irmão. Comia na casa de uma irmã. Comia na casa de outro. Ia na casa de um. E assim era a vida de Cristo. Esses homens não representam a Cristo. Baixou, sabe pra quanto? 1.699 à vista. Vem você logo o seu. Uma vez um pastor da Universal falou desse jeito para mim: eu não recebo ninguém na minha casa. Ninguém vai na minha casa. Cada um vai para suas casas. Só que Cristo não. Cristo ia nas casas dos irmãos, dormia na casa dos irmãos, os apóstolos do mesmo jeito, os discípulos do mesmo jeito, os profetas do mesmo jeito. Porque eram homens simples. Por isso que Paulo fala: eu creio que vocês vão apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. E apartaram. Você vê esses homens, esses líderes religiosos, andando no meio do povo, sem segurança. Você vê esses homens pregando o evangelho genuíno, arrependimento e conversão? Não, Deus não vai pegar. Porque senão você deixa de ser patrocinador deles. Se eles pregar contra o adultério, você, muitas vezes, está no adultério, você vai sair de lá. Se eles pegar contra a idolatria do futebol, você vai sair de lá e vai deixar de dar dinheiro para eles. Eles não vai pegar. Se eles pegar contra a prostituição, que a pessoa que está namorando sem casar, sem ter aliança, está prostituindo. Prostituição não é a pessoa que vende o corpo, não. Prostituição é aquele que faz sexo com mulher sem ter aliança. Eles não vão falar, porque senão é mais outra turma que vai sair. Se ele pegar contra a avareza, porque os avarentos não é do reino dos céus, está lá na lista. Que Timóteo que fala lá para Timóteo, que fala lá em Éfeso, fala lá em Colossenses, está lá na lista. Os avarentos não vai dar o reino dos céus. Se fala assim: ó, se você tiver essa avareza, se você for avarento, se você tiver amor por dinheiro, você não é do reino dos céus. Vai sair a outra parte da instituição. Aí vai fazer o quê? Vai acabar o império deles. Aí você acha que eles vão pregar contra o pecado? Vocês acham que eles vão pregar contra a iniquidade e acabar com o seu império? Vocês acham que eles vão pregar a verdade e libertar você e você nunca mais vai dar dinheiro para eles? Eles vão querer que vocês continuem na cegueira. Eles vão querer que você continue na mentira, para que vocês não abrem os olhos, para que vocês não abrem o coração e não recebam a mensagem e sejam livres.
129,99. Flutuadores com fundo, 5,99 e 100, 7,99. Olha, temos também colete infantil. São uma verdadeira máfia. Olha, e também São uma verdadeira máfia. São uma verdadeira casa de câmbio. Cambistas fazendo comércios nessa instituição e ainda fala que é de Deus. Porque a última casa que já foi derrubada, quando eles fizeram comércio, quis entrar lá e desceram a taca. Jogaram todas as mesas por terra, jogaram as moedas tudo pro chão. Só que tu fala, esse templo vai ser derrubado e vai ser levantado entre o corpo dele. Não existe tempo de pedra. Quem levantou, que se vire para prestar conta de Deus. Aí fica esses mercenários, esses cães gulosos que não se fartam. Ainda fala que nós somos desigrejados. Nós somos desigrejados porque nós não frequentamos nenhum sistema religioso corrompido. Paulo também é desigrejado. Paulo saiu lá dos tempos do judeu. Jesus Cristo também é desigrejado, sabia? Porque foi expulso lá dos templos, lá da sinagoga. Você sabia que Pedro e João também foi expulso lá do sinédrio? Desigrejado também. Você sabia que os discípulos dos apóstolos também foi desigrejado porque não frequentavam o templo? Sabia disso? Não, né? Então é melhor que você seja desigrejados, mas que seja salvo. E não esses templários fazendo parte desses convites de ladrões. Teve um irmão que falou para mim, irmão, eu vou dar 10% lá para Edir Macedo, mas eu faço minha parte. E Edir Macedo com Deus, não, meu amado. Não é só quem pratica, é quem consente a prática. É quem patrocina a prática. A Escritura fala que vai ficar de fora do reino de Deus os mentirosos e os que consentem com a mentira. Se você vê que eles são mentirosos, pode dar, sai dela, povo meu. Para que não seja cúmplice dos seus pecados. Se você crê que esses avarentos só falam de dinheiro, sai dela. Senão vocês vão ser destruídos juntamente com eles. Quem é de Cristo é rejeitado. Quem é de Cristo é humilhado. Você acha, se nós abrir alguma empresa evangélica em algum lugar, você acha que vai alguém? Porque esse povo detesta a palavra. Esse povo detesta a verdadeira revelação do Espírito. Porque esse povo não quer abandonar a vaidade, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar essas práticas mundanas. Quer andar como o povo dessa terra. Se nós abrirmos uma empresa evangélica e pregar a palavra que nós pregamos, não vai ninguém, só vai nossa família. Mas sabe por que não vai ninguém? Porque esse povo, eles não querem saber de palavra, eles querem saber de prosperidade, eles querem saber desse mundo, querem saber dessa terra. É igual minhoca, só quer viver de terra. Por isso que Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Difícil. Você sabe por que é difícil? Porque a fé, Romanos 10, vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E através de ouvir a palavra de Deus, João 8,31, você vai ser liberto. Aí você sendo liberto, você permanece em Cristo. Você permanece no verdadeiro Evangelho. Então, como é que vai ter fé na terra? Se a fé de hoje é baseada em uma instituição, aí cria várias religiões. Qual é a religião verdadeira? Porque todos são inimigos da outra. Todos. Edir Macedo saiu da igreja evangélica. Valdomiro Santiago saiu da Edir Macedo. Evangelho saiu da Edir Macedo. E aí Soares saiu lá da igreja da Edir Macedo. Silvio Malafaia saiu da empresa do sogro dele e montou outra empresa.
Todos são desigrejados também. Esse povo acha que no Brasil existia igreja evangélica, não. Existia só maçonaria e igreja católica. Só existia idolatria. Aí vem esse povo para cá, por exemplo, em vez de levar o povo para ser liberto, para ir para a escritura, não. Abriram empresa evangélica e colocaram o povo lá preso. Aí todo mundo fala que a reino de Deus é verdadeira. A Deus irmão fala que a salvação está só lá. A Universal fala que está só lá. A Mundial fala que está só lá. A Católica fala que está só lá. O Espírito fala que está só lá. Não existe nenhuma unidade debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Não é universal, não é mundial, não é de Macedo, não é Senhor Malafaia. É só Jesus Cristo. Atos 4:12. Qualquer Bíblia, até a Católica está escrito assim. Por isso que esse povo viraram avareto, sabe por quê? Porque o povo está empurrando dinheiro. O povo não está dizendo, não é porque ama a obra, não é porque ama Deus, é porque quer ser mais próspero. Está dizendo, é porque são interesseiros. Aí o povo só embolsando e comprando fazenda. Você viu o que fez o padre Robson? Você viu as fazendas que o padre Robson comprou? Por causa da ignorância do povo? Você viu as fazendas que a de Macedo comprou? Que Valdemiro Santiago comprou? Ah, irmão, você não pode pregar assim, não pode, tem que denunciar. Foi por isso que os profetas foram mortos, foi por isso que os apóstolos foram mortos, porque denunciavam aquelas obras infrutuosas das trevas. E não precisa você acreditar em mim, é só pesquisar. É só pesquisar. Só pesquisar que você vai achar dono de emissora, você vai achar dono de rádio, você vai achar dono de fazenda, você vai achar dono de casa e condomínio, você vai achar dono de estádio de futebol, você vai achar dono de time de futebol, tudo pastores, tudo mercenário. É só pesquisar. Porque o nosso objetivo é levar você para Cristo, é levar você para a palavra. E vamos levar você para o mercenário. Porque você é filho de Deus, você é filho de Deus. A promessa que foi feita a nós é que o Espírito Santo de Deus ia estar sobre nós e ia nos guiar em toda a verdade e nos ensinar todas as coisas. Você está sendo ensinado por quê? Pelo Espírito Santo de Deus? Então por que anda nessa vaidade? Por que anda nessa avareza? Por que anda com essas delícias deste mundo? Prova que nenhum sistema evangélico é guiado pelo Espírito de Deus. Porque se fosse guiado pelo Espírito de Deus, você acha que existia essa miséria aqui nessa Goiânia? Essa escassez da palavra? É um povo que fala de Deus, fala de Deus. Vai lá no estado de Serra Dourada, lá tem Universal, Mundial, Católico, Deus é amor, tudo lá assistindo o jogo. Por isso, meu amado, que o Evangelho, ele liberta você de um sistema corrompido. Não deixe você no engano. Quando Cristo te liberta, Ele te liberta por completo. Você não fica servindo a Deus e a mamon, você não fica servindo a Deus e o diabo, você serve só a Deus. Cristo ele falou: aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, sua vontade, seu desejo, sua vaidade. Carrega sua cruz e siga-me. Quem é que está seguindo Jesus? Quem é que está seguindo Jesus? Você acha que você vai seguir Jesus com essa vaidade deste mundo? Você acha que vai seguir Jesus com essa mentira, com esse engano? É por isso que o Senhor
Ele permite que muitos são enviados à operação do erro. Muitos são enviados ao espírito do engano, para ser enganados, para ser assolados, para ser até mortos, para ver se no coração realmente ama Deus e busca Ele, clama Ele, fala: Senhor, livre-me dessa escravidão. Jesus veio para te dar vida. Não tem vida mais importante do que a vida que Cristo nos dá. A vida desse mundo é passageira. Você vai morrer, e quando você morrer, você acha que você vai para onde? O tempo está esgotando. Não é mais tempo de ficar brincando. 199,99. Veio para tua casa. Porque os seus pecados estão escritos nos livros das obras. É melhor você arrepender, é melhor você andar na prática genuína do Evangelho, para que você não seja cobrado naquele dia. Você é uma obra preciosa de Deus. Você foi criada para glorificar Ele no Espírito. Você foi criada para glorificar Ele no seu corpo. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Essa imagem e semelhança foi tirada, mas retorna, volta de novo. Chaleira elétrica a partir de 49,99. A maioria canta por interesse. Fala de Jesus Cristo, vai cantar nas praças, vai cantar na iluminação, tem que cobrar. Eu vou louvar a Deus. Como que você está louvando a Deus? Você louva a Deus? Aí, 50 mil meu show. Você está louvando a Deus? 200 mil meu show, Fernandinho. Gente, misericórdia, gente. Acorda para a vida, o Evangelho é esse não. Vocês estão seguindo mercenários. Para seguir Jesus, você vai ter que renunciar, você vai ter que andar em espírito, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que buscar a vontade de Deus, para que Deus faça habitar o teu espírito em você, para que você abra teus olhos, para que você enxerga a verdade, e você não vai seguir homens, você não vai seguir religião, você não vai seguir nenhum caminho deste mundo, você vai seguir Cristo. R$25. Veio para tocar o melhor preço do Brasil. Seja filhos e filhas. Volta de novo à essência. Volta de novo a ser a imagem e semelhança de Deus. Não deixe o diabo colocar no teu coração que você não consegue. Você consegue. É só você não ser apegado a este mundo. É só você não ser apegado às práticas mundanas dessa terra. Você tem que ser a imagem e semelhança daquele que nos criou. Porque todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestar conta do que nós fizemos com o nosso corpo, bem ou mal. Então para de praticar o mal, passa a praticar o bem, passa a praticar a justiça. Você ser crente não é você frequentar um templo e ficar 1 hora, não. Ser crente é 24 horas, é no seu estilo de vida, na sua maneira de viver, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, no seu andar. Você glorifica a Deus em todo o seu estilo de vida. Ser crente é habitar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai ficar com você 24 horas. Quando você morrer, quando Cristo vier, você vai ser ressuscitado, porque é o Espírito que está com você vai falar: acorda, porque chegou o Rei da Glória. Ele falou para você subir, e você vai subir com ele juntamente com a igreja, se você permanecer no Evangelho genuíno. Então creia no Senhor da Glória, creia no Senhor verdadeiro, creia naquele que vem para nos glorificar, para nos dar vida e vida com abundância. Quando eu falo vida e vida com abundância, é vida eterna, que nunca mais vai acabar. Não é essa vida terrena. Porque a salvação está só em Yeshua. Só existe um mediador entre Deus Pai e nós, é o Filho, é Jesus Cristo o homem. Não existe medianeira, não existe intercessora, não existe mulher intercedendo por nós, não existe santos, não existe santas, só existe Yeshua, só existe Jesus. Ar-condicionado Inverter, 12.000 BTUs, 10 anos de garantia. Olha, de 2.699. Então volta para a simplicidade do Evangelho. 1.699. Se converta.
Porque a pessoa, quando é convertida, ela muda o seu caráter, ela muda o seu estilo de vida, ela muda as suas vestes, ela muda o seu coração é quebrantado, porque quem habita aí é o Espírito de Deus. Se é o Espírito de Deus que está habitando em você, é Deus que está habitando em você. Se é Deus que está habitando em você, você é misericordioso, você é amoroso, você pratica a obra, você pratica a justiça do Deus vivo. Por isso que tem que buscar o Espírito de Deus, tem que buscar, tem que renunciar à vontade deste mundo, tem que renunciar ao espírito deste mundo, esses espíritos enganadores que usam homens, que usam falsos profetas, falsos mestres, falsos bispos. Paulo fala, não é de se enganar, que até Satanás está seguro em olho de luz. Não fica pensando que esses homens servem a Deus, porque se o próprio Satanás está seguro em olho de luz, esses homens também se transfigura em ministro de Deus. Você pensa que é ministro de Deus, porque fala da palavra, mas não é. Judas também falava da palavra, Judas fazia os milagres de prodígio, mas ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus. É assim que acontece com esses mercenários. Fala de Jesus, mas está vendendo por 10% do seu salário. Fala que crê nele, mas nega pelas suas obras, porque são obras de trevas. Porque se você fala que crê em Deus, se você fala que você ama Deus, então você vai andar nas mesmas pisaduras que Cristo andou. Você vai andar como os apóstolos andou. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Por isso que Paulo fala que ele era caluniado, perseguido, ele foi apedrejado, foi açoitado, preso e foi degolado por causa do Evangelho. E assim vai acontecer com você. Se prepare quando você pregar a verdade. Porque essas falsas verdades que estão sendo pregadas aí, não tem ninguém sendo perseguido, não tem ninguém sendo caluniado, não tem ninguém sendo odiado. E que tu fala? Que sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Você sabe por que esse povo não está sendo odiado? Caixa térmica 34 litros, por apenas R$ 39,99. Aproveite para comprar o show em Flávio Solteiro. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, se crê de acordo com a Escritura, como diz João 7,38. Aleluia. Por apenas R$ 199,99. E tem também colchonetes e solteiro por apenas R$ 69,99. De casal, R$ 129,99. Flutuadores ou couro, R$ 5,99 e R$ 6,99. Temos também colete infantil inflável. Também toalha, pneu inflável. Apenas só R$ 20 cada. Aproveite promoções incríveis só aqui na tua casa. A sua melhor opção para você aproveitar aí nas suas férias. Vou encontrar os velhos serão transformados. Vai eu peguei os pecados, nós vamos buscar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre. 2 horas então, hein, pai? Da cidade Ela aguenta 2 horas então. 2 horas ligadinho. Agora, você não esquece não. Eu preguei 2 horas aí? Não. Você pregou 1 hora lá, 1 hora aqui. Não. céu tenho vindo dessa cidade, as glórias que vai que todo poder, meu Senhor, poderá me Aproveite as promoções destas férias. já nos preparou
o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celestial maná, de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Aleluia, meus irmãos. O nível tá vendo até agora. O nível tá vendo até agora, tá bom, meu amigo? Não liguei agora, não. Isso aqui tá saindo para Carajá. Quando a morte ao teu lado chegar.